O embaixador da Argentina em Brasília vai deixar o Brasil no domingo. A movimentação acontece depois do governo Lula decidir rebaixar a relação diplomática entre os países em meio a uma crise com o presidente Javier Milei. A apuração é dela, a nossa correspondente para a América Latina, Luciana Tadeu, já em tela. Luciana, conta mais. Boa tarde. Tainá, Uribe, boa tarde para vocês, para todos que nos acompanham. Olha, essa informação foi confirmada para nós por diplomatas argentinos que afirmam, então, que essa volta do embaixador argentino em Brasília está marcada para o próximo domingo. Daniel Raimondi, que na última terça-feira recebeu do Itamaraty uma nota de protesto pela continuidade dos insultos de Javier Milei ao presidente Lula e que, inclusive, recebeu a comunicação de que o Itamaraty iria rebaixar o nível das relações diplomáticas entre o Brasil e a Argentina, rebaixar para o nível de encarregados de negócios. Lembrando, né, que o embaixador brasileiro, Júlio Bitelli, que tinha sido chamado para consultas, não vai voltar aqui para a Argentina e, como consequência desse rebaixamento do nível de relações, Daniel Raimondi retorna aqui para a Argentina. Então, no próximo domingo, a embaixada passará a ser comandada pela ministra que atualmente é a chefe da chancelaria argentina em Brasília. O nome dela é Maria Emília Cortés. Então, o embaixador retorna para cá, abandona o solo brasileiro no próximo domingo. E lembrando, né, que tudo isso aconteceu. Começou essa crise desde que Javier Milei participou da Convenção Nacional do PL em São Paulo, aquela convenção que lançou a candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência. Naquela ocasião, ele fez diversas críticas ao presidente Lula, chamou o presidente Lula de presidiário, chamou o ministro Alexandre Moraes de um lixo careca e depois mesmo de o Itamaraty chamar o embaixador brasileiro aqui em Buenos Aires para consultas, pedir explicações para o embaixador argentino, o presidente Javier Milei continuou fazendo esses insultos. Então, foi o que levou o Itamaraty a rebaixar o nível das relações diplomáticas. Mas só uma última informação, e eu já devolvo para vocês, é interessante ver como, apesar de diplomaticamente a situação ser essa, tem outros mecanismos de cooperação bilateral que continuam funcionando. Então, na quinta-feira, apenas 2 dias depois dessa decisão do Itamaraty, Javier Milei assinou um decreto autorizando a entrada de militares brasileiros aqui na Argentina. Não somente militares, como embarcações da Marinha Brasileira, fragatas e submarinos que vão poder entrar aqui em águas territoriais argentinas para um exercício bilateral que vai acontecer entre as marinhas do Brasil e da Argentina em agosto. Vai acontecer esse exercício de 13 a 24 de agosto. Então, essa autorização foi dada para a realização desse exercício que acontece entre as Forças Armadas dos dois países desde 1978. Então, uma demonstração aí, né, de como esses vínculos são históricos e que as coisas, eles continuam sólidos e acontecendo, apesar dessa crise diplomática entre os atuais governos. Tainá e Uribe. Teve uma diferença abissal na relação do Brasil com os Estados Unidos, do Brasil com a Argentina. Eu acho que essa é a grande diferença. Luciana, a gente vê que ainda há diálogo e ainda há uma percepção de cooperação, diferentemente da relação com o Donald Trump. Mas é interessante perceber que o chanceler argentino tinha dito que nada aconteceria, que a situação estava resolvida. E a gente vê que muitas vezes a decisão está nas mãos de Javier Milei. E, obviamente, Javier Milei prefere o embate ao chanceler argentino, que tem sido muito mais diplomático. Obrigado, Lu, pelas informações.